dessa semente, que haja, Pai amado, uma multiplicação 100 vezes mais. Creio, Pai amado, no mover do Teu Espírito, no avivamento que está vindo sobre a Tua igreja. Ó Deus, cremos, Pai amado, ó Deus, que a nossa identidade em Cristo fará a diferença para o propósito e o futuro que o Senhor tem. Quero Te louvar, engrandecer o Teu santo nome e abençoar essa semente para que haja uma colheita sobrenatural em cada lar. Se você crê, dá uma salva de palmas, Senhor Jesus. Amém. Diga assim: Espírito Santo. Diga bem alto: Espírito Santo, revele Cristo em minha vida. Eu desejo que essa verdade se concretize nos meus dias aqui nessa terra, em nome de Jesus. Pode sentar. Hoje eu vou falar sobre a identidade. Amém? Essa palavra é muito forte, estava terminando ela, não cheguei nem a ler, mas tem muita coisa que vem na mente da gente. Então, a verdadeira identidade de Jesus em nossa vida. E essa pergunta, eu sou, né? É algo muito poderoso, é uma pergunta bem mais poderosa do que quem eu sou. O eu sou é uma pergunta bem mais poderosa, como eu disse, do quem eu sou, porque eu sou não é qualquer pessoa. Já quem eu sou está falando da existência de uma pessoa ou um ser humano comum, né? Então, eu sou já está falando de um decreto que está lá em Êxodo 3, versículo 14, que diz assim: disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirá aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós outros. Então, eu sou o que sou, né? Esse eu sou é aquele que vai te enviar para libertar o povo. Como desde o início o decreto estava sobre o mundo. Então isso é muito forte, porque é saber que as pessoas que estão sempre nos medindo, as pessoas sempre vão estar te analisando, né? Por isso entenda que alguém nesse momento, em algum lugar, nesse momento estão falando exatamente o seu nome numa mesa. O fulano, né? Então, obrigado. Está falando o seu nome em qualquer lugar, momento, nesse exato momento estão falando o seu nome. Mas a pergunta é, falando o que de você? Né? Quando o seu nome vai para a mesa, o que falam de você? Né? Quando o seu nome está numa roda de amigos, ou na igreja, seja onde for, o que é que falam de você? Quando o seu nome vai para a mesa, em um ambiente social, o que é que estão falando de você? Né? O que eles dizem de você? Apóstolo, eu não estou nem aí o que dizem de mim, né? Entenda que quando o seu nome vai para uma mesa, como um homem de influência, uma mulher de influência, ou vice-versa, né? Entre a esfera no qual Deus te plantou nessa terra, te colocou, o que falam de você, né? Porque isso foi uma preocupação de Jesus, para mostrar o código de honra aos seus discípulos. Então, querido, quando o seu nome vai para a mesa, como um homem de Deus, como um pastor, ou como um líder idoso, como um líder de cela, ou um servo do Senhor, ou como uma pessoa de influente, ou uma pessoa, sei lá, muito bom no seu trabalho, o que as pessoas pensam de você, né? Qual é o conceito que você tem emitido, que está sobre a sua vida, na atmosfera do seu viver? E aí vem aquela frase, como eu disse de novo, apóstolo, eu não me importo pelo que falam de mim. Pois devia se importar, porque Jesus se importou. Devia se analisar, quem tem sido você, que conceito você está tendo, porque Deus te chamou para ser luz. Deus te chamou para algo grande. Então, a importância de quem eu sou é muito importante, porque Jesus, ele se importou. E se você não se importa do que dizem da sua identidade, eu não estou nem aí, algo errado está com você, e você tem concordado com isso. Por isso que você usa o argumento e a frase, o jargão do mundo, estou nem aí, mas está. Então, nós precisamos ter um raio-x correto sobre nossa vida, desde que nós convertemos, né? Até mudar o que precisa ser mudado, para que
o que eu sou venha ter uma diferença aqui nessa terra. Quem está entendendo, diga amém. Poucos, né? Então, se alguém pensa de mim uma coisa diferente que você não é, faça o que Sócrates diz. Sócrates diz assim: continue sendo o que você é, porque o que estão falando de você, se não é, você tem que continuar sendo o que você é, para que quem falou de você passe por mentiroso, né? Ah, apóstolo, isso é filosofia, mas é inteligência também. É algo que tem que despertar na nossa vida, né? Então nós precisamos cuidar o que falamos para não ativar aquilo que é errado na nossa vida, porque uma vez ativado na nossa vida, ele vai dar fruto. Amém? Ah, meu marido disse que eu sou, vou dar um exemplo, meu marido disse que eu sou uma prostituta, sai uma briga, você é uma prostituta. Ah, então eu vou fazer isso mesmo só porque, para dar na cara dele, para ele falar mesmo com a autoridade que eu sou uma prostituta. Ela é ou não uma prostituta se ela fizer isso? Claro que ela é, né? Por quê, querido? Porque se agir revidando, fazendo o que as pessoas dizem, é claro que eu vou estar assinando aquilo que o diabo quer que venha estar sobre a minha vida, um conceito errado. Então, se não for, se eu não sou, o que vai acontecer? Eu vou lutar para mostrar a verdade e irá envergonhar essa sugestão de Satanás na minha identidade, na sua identidade, essa identidade que muitas vezes assim, eu não estou nem aí. É porque existe algo que precisa melhorar na nossa vida. Ah, meu apóstolo me disse que o meu pai já me chamou muitas vezes que eu sou um drogado, então eu vou fumar mesmo, eu vou me drogar só para mostrar para ele que nada, querido, não faça isso. Se mantenha naquilo que você é e mostre para ele que ele estava mentindo e que você ainda vai para a eternidade limpo. São atitudes nossas do eu sou, ou quem eu estou sendo, né, na vida. Por isso entenda, não dê esse currículo diabólico, do diabo, satânico, né, para Satanás, porque se você fizer isso, o que vai acontecer? Vai piorar a sua caminhada cada vez mais na sua vida. Amém? Ou amém? Portanto, a revelação da identidade é algo muito importante. Diga assim: a revelação da minha identidade é algo muito importante. E no texto que nós iremos ver, Jesus não estava em dúvida sobre si. Ele não tinha dúvida quem ele era, o que ele veio fazer aqui. Jesus estava, nesse momento, provocando os seus discípulos a sair da superficialidade para dar a ele códigos de honra. Códigos do projeto que ele estava fazendo para a obra que ele veio desenvolver aqui na terra. Por quê? Porque o que o povo dizia era uma informação, já o que Pedro disse já era uma revelação. Diga assim: eu preciso ter a revelação e não informação. Então vamos lá. Entenda que Deus não trabalha com rótulos humanos. Não está nem aí com isso aí. Deus trabalha com a revelação divina. Você vai ser isso, você vai ser aquilo. Ele não está interessado quantos títulos você... Não. Ele trabalha com a revelação divina. E aí vem a pergunta: então, se Jesus sabia quem ele era, por que ele perguntou, né? Porque ele queria provocar uma reflexão de revelação na vida dos discípulos. E Jesus queria levar os seus discípulos além da opinião popular. Porque às vezes nós ficamos ouvindo coisas e nós repetimos, como papagaio, aquilo que não é. Então, Jesus queria levar os seus discípulos ao quê? A ter uma opinião de revelação e não opinião popular. Jesus queria levar eles a terem uma experiência no sobrenatural, né? Nas verdades do céu. É isso que a palavra vem sobre a igreja para que você venha se despertar. Por isso que a pergunta que Jesus fez ainda ecoa nos dias de hoje: quem você diz que eu sou? Tem pessoas que não têm experiência. Tem pessoas que ouvem e não adianta. Então veja que Jesus queria estabelecer os seus códigos. Por isso que ele estava preocupado, e aí ele faz a pergunta aqui:
o que dizem aí fora sobre mim, né? Eles dizem que o Senhor, né? Vamos ver o texto aí, bota Mateus 16, 13. Diz assim, parece que eu estou gritando de novo, viu? Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, né? E outros, alguns dos profetas. Uma informação. Era ruim? Não, eram homens de Deus. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. Diga assim: a minha identidade sendo revelada por Cristo, a minha palavra tem poder aqui nessa terra. É diferente. Precisamos vigiar para não perder aquilo que Deus tem nos dado. Veja que a resposta dessa revelação está lá no versículo 16 a 17, né? Quando Jesus chegou, de fato não foi tu mesmo, Pedro, mas foi meu Pai que revelou. Olha só a resposta. Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado é Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne, não foi o sangue, não foi você, não foi o que o povo está dizendo, Jeremias, não foi. Foi a revelação do meu Pai que alcançou você. Quantas vezes pregamos, levamos uma palavra, a pessoa não pega a revelação. Palavra dura, não pega a revelação, aí ela é dura. Então, querido, é uma coisa poderosa o que Jesus estava fazendo, trabalhando os códigos de honra na vida dos seus discípulos. Veja que a revelação, né, fez Jesus liberar os códigos de honra na vida deles. Aquela revelação de Pedro criou uma nova atmosfera naquele momento. 18, 19, diz assim, olha só: também eu te digo, aí Jesus abriu a boca, também eu te digo, tu és Pedro. Como Pedro revelou pelo Pai quem era Jesus, Jesus revelou quem seria ele. Eu quero dizer uma coisa: se você tiver entendimento da identidade de você em Cristo Jesus, Cristo vai revelar quem você será. Se você está entendendo, faz alguma coisa. Caso contrário, você vai ser um crente. E é por isso que nós temos que ouvir a palavra, porque a fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus. Vamos lá. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora veja os códigos aqui do reino. No versículo 19: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, né? O que ligares na terra terá sido ligado no céu, o que desligar na terra terá sido desligado no céu. Ou seja, não é lidar com o reino de Deus de qualquer maneira. Existem códigos de honra para que Jesus se manifeste e revele a palavra dele, né? Então veja que Jesus, através da revelação, ele mostra para eles de como eles estavam sendo conceituados, né? Ou seja, e aí ele pega e faz a pergunta: o que eles dizem sobre mim? Ele faz uma pergunta, né, para os seus discípulos, mas a pergunta-chave para nós hoje é: o que a sua equipe de 12, o que os seus discípulos, o que você como líder, como pastor, servo do Senhor, o que eles falam de você? Quem é você? Quem é você na sua família? Quem é você na igreja, né? O que eles dizem, o que as pessoas dizem, né, a seu respeito, os seus amigos, aonde você trabalha, o que as pessoas, não estou nem aí, burrice, é porque você tem problema para ser mudado no caráter. Então, querido, quando eles sentam em uma mesa, o que eles falam de você? O que a sua família fala? O que pessoas da igreja, ao se reunir, falam? O que seu líder fala? O que os seus liderados falam?
trazendo para nós, servos de Deus, discipuladores, pastores, trazendo para nós mesmos aqui a pergunta de Jesus, eu estou falando da sua equipe de célula, da igreja onde você está, da equipe onde estão as pessoas do seu derredor, não dos outros. Não fale dos outros, não plante a semente na vida dos outros. Pense em você, quem é você, porque a pergunta que Jesus fez foi bem direta. Então, o que a sua equipe de idosos, os seus servos, né? O que eles pensam, porque eu sei que as nossas equipes, né, elas são maravilhosas, são ungidas, são cheias do Espírito Santo, eu sei que elas não vão estar fazendo isso, mas o que eles dizem de você? Eu tenho passado a essência, qual é a atmosfera que paira sobre a minha vida, a minha casa, né? Porque você tem a boquinha sarada, né? Você tem a boca de Deus, mas a pergunta é, o que você falou do seu líder? Muitas vezes a gente pensa assim, por que eu estou falando isso? Porque Jesus perguntou, o que falam de mim? O que o povo está falando de mim? E de repente ele foi incisivo, e vocês? Então, essa palavra foi liberada por Jesus, pense um pouco, se eu fazer uma pergunta, você seria crente mesmo o suficiente para responder? Sim ou não? Sim ou não? Quem aqui já falou de mim? Não preciso falar porque eu sei. Falou, né? E eu não quero ficar magoado, deixa para lá, deixa que Deus faça isso. Então, vou me usar como exemplo aqui. É claro que já falaram mal de mim. Quando um filho espiritual, entenda isso, não nos defende, quando alguém vem falar mal, e essa pessoa consentiu e ouviu, emprestou o ouvido, essa pessoa falou também, porque quando aquele que consente, aquele que cala, consente, né? Então, mas eu acho que ele é assim, e se você consente, logo você irá pensar, ele tem razão, porque é uma atmosfera. Jesus, ele se preocupava com aquilo que iria acontecer com seus discípulos, com aquilo que Deus chamou ele para fazer. Ele não estava interessado o que era, ele estava interessado com a atmosfera. A nossa briga não é contra carne e sangue. Então, se você consente, logo você irá pensar, né? E por isso Jesus fez essa pergunta à sua equipe, no versículo 15, né? Mas vós, continuou ele, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus foi direto, né? Então entenda que quando não é, você se levanta. Quando a pessoa não é, você vai se levantar. Quando não é, você toma posição. E você logo diz, você não vai falar dessa pessoa, ou do meu líder, ou do meu apóstolo, ou do meu discipulador, né? Ou seja, como Pedro fez. Quem dizem, o Espírito, Pedro de repente se levantou com a revelação do céu. Então, qual é a revelação que devemos aprender aqui hoje? O meu líder foi o instrumento levantado por Deus na minha vida. Ele me ensinou, ele me libertou, ele é uma pessoa que ora por mim, ele ora pela minha família, ele meu Deus do céu, ele é a boca de Deus na minha direção, ele me desatou, né? E de repente você empresta o seu ouvido para falar mal. Essa era a preocupação de Jesus. Então, se você não vai falar mal, seja o defensor. Então entenda que a preocupação de Jesus, que quando você cala, é a mesma coisa que você já consentiu e você falou mal. Então, às vezes, nós estamos em uma mesa onde somos denegridos e filhos espirituais. Você não defende, com certeza, já se igualou no discurso daquela mesa. Quando eu me calo, eu consento. Quando eu me calo, a minha mente começa a criar fortalezas, né? Então, quando a pessoa é exposta em público, não adianta repreender ela no privado. Ela tem que ser repreendida em público. Nós precisamos cuidar a nossa boca, o pequeno lemezinho que destrói. Ou seja,
teria que levantar-se na hora e dizer: não, não é assim, está errado. Não compactuar com coisas erradas. Nós precisamos trabalhar os códigos de honra. Diga assim: eu preciso ser trabalhado nos códigos de honra espirituais. Caso contrário, você trava a sua vida. Pode estar bem hoje, mas amanhã você colhe. Então, nós precisamos ser trabalhado nesses códigos. Nós precisamos trabalhar esses códigos na nossa liderança, como Jesus estava fazendo, para não serem destruídos pelo que estão plantando. Aquilo que você começa a plantar, uma hora vai colher. Quando nós estávamos mal, orávamos, jejuávamos, e ganhava e tal, e coisa, o que deu? Colheita boa, hoje está bem. Então, querido, era como Jesus estava fazendo. A partir de agora, Jesus falando, né? Eu vou trabalhar os códigos de honra, porque eu não quero ninguém aqui mal conceituado junto na equipe, né? E a partir de hoje, o que ele disse? Levantarei um ministério, mas eu não quero que ninguém aqui esteja falando mal de mim. E aí Pedro: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Na hora, edificou e fundamentou a igreja de Jesus. Pedro, sobre você edificarei a minha. Está vendo? Então, querido, Jesus disse a ele: já que eu sei a opinião externa, agora eu quero saber a opinião interna. Mas por que ele fez isso? Porque era uma questão de identidade e respeito de honra. Uma questão de identidade daquele que eles viram milagres, prodígios, maravilha, viram a sabedoria de Deus repousado sobre ele, entenderam o processo da palavra, respeito, honra. E Jesus começou então a dar os códigos de honra. E ele começou a dizer assim: Simão, você é muito forte, mas você é uma pessoa insegura, você é uma cana braba, você é trópico, você é filho de Jonas. Foi isso que Jesus fez? Porque ele recebeu uma palavra que ele queria ouvir? Foi isso que Jesus fez? Não. Pedro, você é um cidadão comum, mas você teve uma revelação. É só olhar o texto. Você é um cidadão com limites de alma, mente, emoções e vontade. E como você buscou a revelação, eu vou te entregar os códigos de honra. Eu vou colocar nas suas mãos as chaves do reino do céu. A porta que você abrir, ninguém fecha. A porta que você fechar, ninguém abre. As portas do inferno não vão prevalecer sobre a sua vida. Se você está entendendo, faz alguma coisa. Por que tem muito que amarra e não amarra? E corda não abre e não abre. Porque são códigos falhados. Então, veja, ele pega e dá então as chaves do reino do céu. O reino não tem uma só chave, o reino tem chaves. E Deus deu essa autoridade a Pedro por defendê-lo através de uma revelação que o Pai tomou, uma pessoa comum. Jesus continuou tratando eles. Olha lá o versículo 16 e 18, lê de novo, 16. Respondendo Simão, Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, feliz tu és, Simão Bojona, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Ó, da tua mente não saiu nada aí, mas você buscou, veio uma revelação. Enquanto que os outros estão dizendo que eu sou Elias, sou Jonas, você foi o que falou a verdade. Não foi carne, foi revelado pelo meu Pai que está no céu. Também eu te digo, quando nós somos revelados, Deus revela quem nós somos. Quando nós revelamos e sabemos quem é Jesus, Jesus revela quem nós somos. Então, querido, aí o que ele disse? Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei o quê? A minha igreja, é minha, viu, Pedro? E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Veja, quando temos intimidade com o reino, nós recebemos de Deus novas chaves, né? Por isso, nós precisamos ter a revelação para usá-las.
saber como usá-la na hora certa, abrir a boca na hora que deve e que não deve, ficar calado, não compactuar com coisas que não deve. E Deus vai dar chaves hoje aqui para você, em nome de Jesus. Não detenha, receba a chave, porque Deus tem chaves para dar para a sua vida espiritual, sentimental, financeira e familiar. Se você recebe, dá uma salva de palmas ao Senhor, porque se você entender que Ele é o Cristo, enviado por Deus, precisamos entender e ter a revelação. Deus tem senhas para ser distribuídas, para que os códigos sejam codificados, caso contrário não vai. Pedro, quando você se converteres, está vendo? Existe tempo para nós entrarmos na revelação e buscar de Deus. Homens e mulheres de um avivamento, está chegando um novo tempo sobre a sua vida, está chegando um novo tempo sobre o mundo. Então, não fique de fora. Se você recebe, nós precisamos receber com fé aquilo que a palavra diz. Passarão céus e terra, mas a minha palavra, dito por Jesus. Então entenda que são códigos necessários. E Jesus poderia ter dito assim: Pedro, você é o cara, né? Nossa, como você é sensível, puxar o saco dele, você é o máximo. Não. Certa vez Jesus disse: Pedro, você é trôpego. Faça de mim. Então, querido, vem uma pergunta: quem ainda tem uma necessidade que precisa ser vencida, né? Pensamentos, etc. Levanta a mão. Quem tem alguma necessidade? Todo mundo tem. Quem não tem está mentindo. Todo ser humano tem uma necessidade. Então, uma ótima notícia é que você nunca vai ser curado. E que Deus te abençoe. Sabe por quê? Em Romanos 7, versículo 19, a Bíblia diz assim: porque não faço o bem que eu, dito por quem? Paulo. Eu não faço o bem que eu quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, o mal que eu não quero fazer, eu tenho feito. Eu preciso ter uma intimidade com Deus muito grande, todos nós. Porque o bem que eu devo fazer eu não faço. Por quê? Por causa do corpo do pecado que está em mim. E logo eu prossigo para o alvo, que é a minha vocação. Então, olha só o versículo 25, ele clareia isso. Ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, Paulo falando, com a mente, sou escravo da lei de Deus, sou escravo da lei. Eu sei que eu preciso cumprir a Bíblia, eu sei que eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou, eu sei que eu preciso cumprir os mandamentos, eu sei que eu preciso fazer. Sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, olha só, sirvo da lei do pecado, segundo a minha carne, porque eu preciso lutar comigo mesmo. Porque senão eu nunca vou descobrir a identidade de Jesus, que Ele é o Filho do Deus vivo, e que Ele está aqui hoje, está ouvindo e tentando tocar no teu coração. Então, querido, a Bíblia diz: em Cristo nós somos mais que vencedores. Eu preciso dessa revelação. E aí, Paulo fala lá em Coríntios, em 2 Coríntios 12, 7, ele fala assim: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Ele tinha intimidade com Deus. É bom que ele cresça, né? E nós venhamos diminuir. Então, para que eu não me ensoberbecesse com a grandeza da revelação, foi-me posto o quê? Espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me quê? Para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Ou seja, Paulo diz assim: Senhor, Satanás aqui hoje me esbofeteou, e ele me bateu demais, eu preciso. E daí Paulo pediu para Deus: Deus, tira de mim esse espinho da carne. E Deus disse: não, porque a minha graça te basta. Porque nessa sua fraqueza, o meu poder vai se aperfeiçoar. Versículo 9 diz assim: então ele me disse: a minha graça te basta. Porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei
nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Deus. Então, existe espinho da nossa carne que Deus permite para que você lute. Não é porque você é do mundo, não é porque... Não. É porque nessa fraqueza você tem que clamar a Jesus, Filho do Deus vivo. Que os códigos de honra venham sobre minha vida para que eu bote em prática. O diabo só quer palavra sua, só. No grande dia prestaremos conta dele. Então, Deus vai pegar da sua fraqueza e fazer dela algo tão poderoso, querido, que todas as vezes que você vencer uma tentação, você vai dar glória a Deus, eu venci. E é assim, glória a Deus. Então, se os homens e mulheres não querem ser tentados, eles têm que sair desse planeta. Não adianta, a gente tem que falar rasgado. Mas nós seremos mais do que vencedores não em mim, não pela revelação. Por isso que Paulo falou isso. Então, com o cuidado de Deus, nós precisamos glorificar a Deus sempre em todos os nossos atos e atitudes. Mas aí vem a pergunta: quem aí tem uma demanda, algo muito difícil para vencer? Todo mundo. Não adianta. Então, todo ser humano tem uma demanda difícil. E entenda que Deus não te usa pelo que vê em você, Ele te usa pelo que Ele vê em você amanhã. Se o futuro pertence a Ele, eu preciso estar na presença dEle. Eu preciso vigiar, porque Ele não me vê hoje, Ele me vê amanhã, como é que vai ser? Porque Ele conhece o meu futuro. O futuro meu pertence a Ele. Então, por isso entenda que nada na nossa vida está fora do controle, nada. Eu posso fazer caminhos diferentes, mas terei consequência. Portanto, quando Jesus disse, antes de sabermos quem somos, nós precisamos saber quem é Jesus na nossa vida. Quem eu sou, eu preciso saber quem é Jesus na minha vida. O que Ele já fez, o que Ele faz, como que Ele trabalha, como Ele fala comigo, como. Tem muita coisa, né? Então, o céu se move quando reconhecemos a identidade de Jesus. E é essa revelação que transforma nossa própria identidade e nos posiciona no propósito eterno com Deus. Se eu não tiver esse mover do céu na minha vida, se eu não cutucar os céus, se eu não vier para a presença de Deus, os céus não vão se manifestar na sua presença, na sua vida. Então, querido, por isso que Jesus, ensinando os seus discípulos, ele faz essa pergunta, né? Quem diz o povo que eu sou? Portanto, hoje nós iremos ver que essa pergunta marca um ponto crucial na revelação da identidade de Jesus no discipulado apostólico. Foi ali que foi o ponto. Por isso que hoje Deus vem sobre nós nesse momento onde a pergunta de Jesus fez foi: quem os homens dizem que eu sou? Né? Quem você diz que eu sou? Porque as suas atitudes e ações mostram quem você está sendo em Cristo, se tem ou se não tem. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então eu preciso saber quem você diz que eu sou. Essa é a pergunta dele para você. Então entenda que Deus, ele não trabalha com rótulos humanos, Deus trabalha com revelação divina. Entenda que a resposta correta, ela não vem por cultura, não, mas eu vou participar daquela festinha porque é assim, né? Por religião, por tradição. A resposta correta é a revelação que vem pelo Espírito Santo de Deus. Ou eu tenho ou eu não tenho. Ou eu busco, ou eu preciso continuar buscando, porque Deus já nos trouxe das trevas para ser luz. Porém, nós podemos entender perfeitamente que o povo via Jesus como um profeta e não como Messias, querido. O povo via Jesus como um profeta e não como um Messias. Eles diziam que Jesus era João Batista, Elias, Jeremias, né? E todos esses eram homens de Deus, mas nenhum era o Cristo.
Elias, Jeremias, todos eram homens de Deus, mas nenhum era o Cristo, o Salvador, né? E isto mostra que é possível admirar Jesus, é possível andar perto dele, é possível ouvir Jesus e ainda assim não conhecê-lo plenamente. Diga misericórdia. Se eu não pegar essa carne, que o pecado tenta toda hora, 24 horas, e subjugar ela no Espírito Santo, eu vou ser um crente meia boca, e Deus sabe isso. Eu começo a ser uma pessoa que eu estou criando um conceito e as pessoas estão vendo, as pessoas vão revelar. Então, querido, entenda, você pode estar perto da unção, ainda não reconhecer o ungido. Pode estar junto e não reconhecer. Então veja que Pedro, ele respondeu com revelação, e não com informação. Eu ouvi falar que, tem gente, eu ouvi falar com o pastor, eu ouvi falar com o líder aquele, eu ouvi falar com o profeta aquele. Não. Eu preciso ter a revelação. Veja que Pedro declara: tu és o Cristo, o Filho do Deus. E foi direto, né? Portanto, o que Pedro disse é a primeira confissão messiânica clara no ministério de Jesus. Foi a primeira coisa que aconteceu no ministério de Jesus aqui nessa terra. Foi a confissão que Pedro fez. É a confissão que todos nós precisamos fazer. Ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que me trouxe das trevas para a luz, para que eu sirva Ele em espírito e em verdade, para que eu faça a vontade do Pai. Até quando vamos ficar cocheando entre dois? E Jesus imediatamente reconhece que isso não veio da carne, mas foi a revelação do Pai. Por quê? Porque quando temos a intimidade, temos um propósito, nós sabemos quando é carne e quando é do Espírito. Nós sabemos quando é carne e quando é uma pessoa usada pelo diabo. Então, querido, entenda hoje que só o Espírito Santo revela quem Jesus realmente é para nós. Se eu sei quem é Jesus para nós, eu não temo. Se eu sei quem é Jesus para nós, cairão 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei, porque eu cumpro um chamado. Essa é a posição de cada um de nós. Mas para cumprir o chamado, eu tenho que desenvolver o quê? A obra dele. E era isso que Deus disse: Pedro, agora sim, código sobre você edificarei a minha igreja, as portas do inferno não vão prevalecer, a porta que você fechar, ninguém abre, aqui eu abrir, você, e assim vai. Por quê? Porque uma unção de poder veio sobre a vida. Por isso que eu estou dizendo, uma unção vai vir sobre a terra, pode ter certeza, vai vir sobre a terra, não fica de fora dela. Tem até no Instagram, acho que foi que eu vi, de repente começou as pessoas subir. Mas como? Eu estava na igreja. Então, querido, entenda hoje que se o Espírito Santo revela quem Jesus é realmente para nós, você tem algo precioso dentro de você, um cuidado de que Deus te chamou para algo grande. Não pestaneje com Ele, se encha dele sempre, cada vez mais, na maior, mais dele. Estava todos ali. E vocês, quem diz que eu sou? Uns dizem informação. Toda informação tem negação dos céus. Toda revelação tem uma ação do Espírito Santo sobre a direção sua. Então, às vezes, lemos e não temos esse entendimento. Veja que só quando Pedro reconhece que Jesus é o Filho do Deus vivo, houve uma mudança na hora nos céus. Por isso que quando você descobre quem Jesus é, você descobre quem você é. Diga para o seu irmão aí, quando você descobre quem Jesus é, você descobre quem você é. É forte. Então nós precisamos buscar. Por isso Jesus te pergunta hoje: quem você diz que eu sou? Olha só, quem você diz que eu sou? Então nunca responda com bases no que os outros dizem. Eu vi, né? Não diga o que ouviu no culto. Eu vi no culto, eu li num livro, Não. No culto é para você buscar.
no culto é para você ajoelhar, no culto é para você adorar. Porque Ele te chamou para adorar. Eis que os olhos do Senhor estão pela terra procurando os verdadeiros. Os verdadeiros. Aqueles que crêem no Deus vivo. Aqueles que não deixam a mazela entrar. Porque se Ele é apenas um profeta, você o respeita. Mas se Ele é o Cristo, você se rende a Ele todos os dias. Se você está entendendo, faz alguma coisa. Ou eu me rendo, ou eu só respeito. É diferente. Amém? Isso é um tempo em que Deus está levantando uma geração que não repete o que os outros dizem sobre o que é Jesus, mas irão viver uma revelação direta do Pai. Deus está preparando isso. Eu tenho certeza disso. Mas da mesma forma que Deus está preparando, o diabo também está trabalhando. Então, a identidade que o céu te revela será os dias vindouros de êxito na sua direção. Vou repetir, a identidade que o céu nos revela vai ser a nossa caminhada futura para frente. Ou eu creio, ou não. Portanto, o povo tinha opinião, mas não tinha revelação. Nós sabemos disso, né? O povo condenou Jesus, tem tanta coisa. Então, uns dizem, João Batista, Elias, Jeremias, estar na igreja, ouvir a palavra, cantar louvores, não é o mesmo que ter a revelação de quem é Jesus. Não é. Entenda isso. Não deixe isso como rito religioso. Ontem eu preguei sobre os altares de Balaim. Altar de Balaim é isso. Tudo que você troca Jesus por outra coisa. É um altar que se levantou na frente e te danifica. Então, veja que o povo falava, João Batista, Elias, tá? Estar na igreja, ouvindo a palavra, cantando louvor, papai, não quer dizer nada. Mas a revelação é diferente. Então, a maior revelação que um homem pode ter é o que Jesus declarou. Não foi carne nem sangue que te revelou, foi meu Pai do céu. Liga nele. E Ele vai estar falando contigo. Ele vai estar se revelando na palavra dEle, direcionando na sua vida, te conduzindo, né? Então, conhecer Jesus de verdade só é possível pela revelação do Espírito Santo. Espírito Santo, enche a minha vida, Espírito Santo, quem está vendo, Espírito Santo. A Bíblia diz que Ele se importa com você, que Ele geme com um espírito inexprimível. É quando você não consegue mais falar. Aí você começa a falar em língua, aí você entra na língua dos anjos. Aí é uma intervenção do Espírito Santo sobre a tua vida. Então, não foi carne nem sangue que te revelou, mas o meu Pai. Portanto, a maior revelação de um ser humano pode ter é que o que Jesus declarou, né? Não foi carne, mas o Pai te revelou. Como? Através do Espírito Santo na sua vida. Então, conhecer Jesus de verdade só é possível pela revelação do Espírito Santo. Não eu não consigo fazer isso. Mas você consegue acessar os céus. Só você, pela humildade, quebrando o teu coração, quebrando o teu eu. Amém? Então, quando Pedro descobriu e revela quem Jesus era, então Jesus revelou quem era Pedro. Que coisa, né? Pedro, tu era assim, mas agora, Pedro, sobre você eu vou edificar a minha igreja. Código de honra. Quando eu honro, eu sou honrado. Quando eu desonro... Então, querido, a sua identidade está escondida na identidade de Cristo. Fala para o seu irmão, a sua identidade espiritual está escondida em Cristo Jesus. Não adianta, não tem outra. A sua identidade está ali, junto com Cristo. Muitos estão perdidos sobre quem são. Muitos estão na igreja perdidos, porque ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Porque Deus quer que você busque. Eu falei ontem que o povo clamava para Deus, Deus ia lá e tirava eles da mão dos inimigos. E botava um líder sobre eles. De repente aquele líder morria. E o povo voltava para a idolatria, voltava para a feitiçaria, voltava para Baal. E Deus empurrava eles 7 anos de novo para ser escravo. Depois empurrava eles 18 anos. Porque Deus tem os meios de chamar a nossa atenção. Quando nós destruímos esses altares,
nós entramos no mundo espiritual e as coisas que Deus tem para você começam a acontecer. Apóstolo, mas como é que o fulano que ele nem conhece Deus, é uma unção, ele vai prestar conta. Mas se você vê a descendência dele, é bagaço. É filho com problema, é filha com problema, descendência destruída. Então muitos estão perdidos sobre quem são, porque ainda não tiveram um encontro real com Jesus. Portanto, veja que a igreja nasce na revelação de Cristo. Diga assim, a igreja, ela nasceu na revelação de Cristo. Está vendo, Priscila? Pedro, sobre você, agora eu vou te dar os códigos de honra. Sobre você. Por quê? Porque houve uma revelação de Pedro. Houve um entendimento. O Senhor é o Cristo. E a outra vez, Jesus chegou e disse, pega o beco. Muitos discípulos abandonaram ele. Ele foi direto nos 12 para ver os códigos de honra. E vocês, não querem vazar? E Pedro de novo, só o Senhor tem palavra de vida. Então, querido, a igreja de Jesus não é constituída sobre estratégias. A igreja de Jesus não é constituída por placas, doutrinas humanas. A verdadeira igreja nasce da revelação. Tu és o Cristo. Entendeu? Aí vem milagres, prodígio e maravilha. Mas como a fé está mesclada, porque estamos com um problema de muita informação, nós queremos informar de tudo, aí vem o capeta lá vestido de ovelha, nossa, mas não era bem assim, pronto, negou a fé. Então, as portas, a partir da revelação de Pedro, o que aconteceu? Mais um código foi dado para Pedro, né? Quando ele diz que tu é o Cristo, a partir daí, as portas do inferno, veio uma palavra direta de Jesus, não vão prevalecer contra a sua vida. Mateus 16, 18, Mateus 16, 18, diz assim, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha só, que coisa. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. 19. Dar-te-ei as chaves do reino do céu. Quem que dá a chave? O que ligares na terra será ligado nos céus, e o que desligar será desligado. O poder de Deus só vem na nossa vida quando, por isso que Deus o diabo conhece quem é o crente mesmo e quem é crente, quem é pastor e quem é pastor, quem é líder e quem é líder. Ele sabe bem, ele sabe. Eu quero dizer que Deus dê chaves dele hoje sobre a sua vida, em nome de Jesus, para que você entre no melhor tempo da sua vida e você venha abrir portas de milagre na sua casa, nos seus negócios, na sua vida, se você recebe, faz alguma coisa. Porque Deus, quando nós buscamos Ele, as coisas vêm sobre a nossa vida. Então entenda que os céus e a terra são alinhados. O céu e a terra, assim na terra como no céu, são alinhados, né? E Jesus te pergunta hoje, quem você diz que eu sou? Está vendo? Quem é Jesus? Jesus, filho de Jesus, ele morreu na cruz. Então, entenda que essa é a pergunta mais importante da sua vida. Por isso, se a resposta vem do céu e não da carne, creia que tudo vai mudar na sua vida, na sua direção. Pode ter certeza. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e sem fé é impossível agradar. Está vendo? Está tudo aí. Então, a sua identidade, o teu propósito, o teu destino eterno, tudo começa na revelação de quem é Cristo na minha vida. É o meu Salvador? Quem é Cristo? O que Ele fez para ti? Qual é a experiência profunda? Eu quero que você curva a sua cabeça. Querido Espírito Santo, que o Senhor abra os olhos do coração dos teus filhos, porque sabemos, Pai, que a nossa boca fala o que o coração está cheio. Então eu te peço, Pai amado, abra os olhos. Eu quero que o Senhor coloque um desejo no coração deles, para que eles venham viver a vida no Senhor e não na opinião dos outros.
e não no que os outros falam, porque a igreja é do Senhor. Então eu te peço, Espírito do vivo Deus, que o Senhor se revele como Filho do Deus vivo em cada coração aqui presente. Porque sabemos, Pai, que diante da Tua palavra sendo ministrada nos céus da nossa vida, da nossa casa, tudo nós podemos mudar pelo poder que emana do céu sobre as nossas vidas. Aquele que crê, vê a glória do Senhor se manifestar como anjos do Senhor, que começam a trabalhar na nossa mente, nas nossas emoções, que muitas vezes, Pai, pela idolatria, pela religiosidade que temos, não conseguimos nem fechar os nossos olhos, perdemos a revelação, e ficamos na informação e não na revelação do Senhor. Que nós venhamos tentar, que nós venhamos cutucar os céus, para que Ele venha sobre nossas vidas de uma forma genuína. Diga assim: revela, Senhor. Diga bem alto: revela, Senhor, o Teu Filho na minha vida. Eu creio e eu reconheço que eu me descobrirei em Ti. Fica de pé. Começa a louvar o Senhor, porque só iremos nos descobrir em Cristo Jesus. Eu quero te falar uma coisa. Há 10 meses atrás, no dia 28, eu saí de um hospital, aonde Ele se revelou para mim. Mas até eu cutucar os céus, quem aparecia para mim era o cão. O que vinha para mim era decreto ruim. O que vinha para mim era toda coisa para destruir emocionalmente. Mas como eu sirvo a um Cristo vivo, eu clamava por Ele. Eu dizia: o Senhor reina, o Senhor vive. Eu preciso de uma intervenção do Senhor. Eu não sei qual é o teu problema, mas se você crê que Ele vive e que Ele é o Deus, Ele vai se revelar na sua vida de uma forma sobrenatural. E aquelas debilidades, não espinho na carne, que é obrigação nossa lutar, mas debilidades que o inimigo tocou, essa você pode destruir no poder que emana dos céus sobre a sua vida. Se você está entendendo, comece a louvar Ele agora. Abra o céu sobre a sua vida. Comece a buscar o Espírito Santo. Se você quiser vir para o altar, colocar a mão e dizer assim: Deus, eu recebo essa palavra. Cantando ao Cordeiro uma canção. Esse é o Espírito do vivo Deus. Os que e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo clama: Santo, sim, ao Rei dos Reis, Santo, tu sempre serás Santo, Santo para sempre. Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos
Teu nome é o mais alto, Teu nome é o maior, Teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam: Santo, toda a criação, Santo, exaltado és, Santo, Santo para sempre. E o teu povo clama: Santo, sim, ao Rei dos Reis, Santo, o sempre serás, Santo, Santo para sempre. Certa vez Jesus chamou Pedro e disse assim: Pedro, o diabo veio para peneirar vocês, mas eu não deixei. Quando nós estamos na carne, se não for Jesus nos defender, nós somos destruídos pelo inimigo. Mas eu não deixei que isso acontecesse. E daí, de repente, mais à frente, ele diz assim lá: eis que vos dei autoridade. Quando era para sair para pregar, eis que vos dei autoridade para pisar serpente e escorpião e todo o poder do mal, e nada vos causará dano. Há uma autoridade sobre a sua vida. Não sei por que não buscamos. Não fique só na informação, busca a revelação. Entra no mundo espiritual e diga: Deus, eu quero sair daqui, eu preciso de um milagre na minha vida. Eu navegarei. Entra agora no mundo espiritual. Deus quer te dar as chaves e uma autoridade. Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei. Se revela aos seus filhos, ó Pai. Se revela com ao Deus. Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Peça para Ele queimar tudo aquilo que precisa queimar na sua vida. Vem como em Pentecostes, Senhor, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo. Bote o seu problema na presença de Deus agora. Vem como em Pentecostes,
que desce com fogo, Oh, xarabalabalaia. vem como em Pentecostes Vem, Senhor. e enche-me de novo. Querido Espírito Santo, se revele, Pai, aos teus filhos. A tua palavra sai do teu altar, a palavra de vida. Que o Senhor venha, Pai amado, Deus, se revelar para cada um de nós. Porque sabemos, Pai, que a nossa identidade só será revelada, inserida no Senhor. Cristo em nós, esperança da glória. Quero abençoar a tua igreja, Pai, o melhor tempo, com um avivamento que virá. Que nenhum se perca, mas que eles entrem, Pai amado, nesse mover do teu Espírito, crendo, Pai amado, na tua palavra, buscando, sabendo, Pai amado, que não é por força nem por poder, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor. Que venhamos buscar a tua doce presença, que venhamos jejuar, venhamos orar, venhamos ser revelados para o Senhor quem temos sido aqui. Então eu creio, Pai, que um mover sobrenatural de milagre virá e entrará na nossa vida, na nossa casa, nos nossos negócios. Tudo que o Senhor nos deu terá êxito, porque em todo momento daremos glória, porque estamos andando segundo a tua vontade e o teu querer. O teu povo, quando servia o Senhor, a bênção se estabeleceria. Mas quando negligenciávamos, os altares de Baal entravam e destruíam. Então eu te peço, Pai, a revelação do teu Espírito nessa noite, para que venhamos entrar nesse tempo que o Senhor tem falado. Não só 1, 2, 3, mas toda a tua igreja. Porque o Senhor vai vir buscar a noiva do Senhor, a igreja do Senhor, aquela que entende, aquela que te conhece não por informação, mas pela revelação. Que o amor do Deus Pai Criador, a redenção de Jesus Cristo Filho e a consolação do Doce Espírito repouse sobre cada um com poder, graça e glória, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Semana abençoada para você, com a revelação do Espírito.